E aí, seus bunda rachada, tudo bem com vocês? O que vocês pensam quando vocês ouvem a palavra favela? Tráfico de drogas? Som alto até tarde? Crianças de 14 anos grávidas de um cara de 19? Ah, aqui vai uma das melhores coisas para você fazer numa favela. Número 1, ir embora. E número 2, nunca mais voltar. Só isso mesmo, não tem muita coisa pra você fazer por lá não. Quer dizer, até tem, mas aí você teria que ter a posse de um míssil termonuclear. Hoje em dia nunca ficou tão comum você criticar coisas que envolvem a favela e o Bostil. Agradeço os conteúdos do Break por isso. Graças a ele agora nós temos um tutorial de como respeitar as leis do narcotráfico lá no TikTok. Também tem outros criadores de conteúdo que toda hora vêm com algum tipo de deboche aleatório quando eles ficam sem resposta. E não que eu me sinta surpreso, não existe racionalidade ou lógica vindo de pessoas que usam Oruan de base argumentativa. E se você critica, é claro que você só faz isso por conta de racismo. No mesmo dia, Oruan teve show cancelado no Carnaval de Salvador. E também virou notícia, sendo perseguido por uma vereadora que quer censurar músicas, mas na verdade, a base de tudo é uma coisa chamada essencialismo. O essencialismo é a base de todo preconceito social e racial. Racismo é essencialismo puro. Eu acho que vocês conseguiram entender bem a pontinha desse iceberg. Eu até reassisti vários vídeos pra ter certeza que eu não tava ficando maluco. E olha que no vídeo passado, eu cheguei a defender o Tiff do Xbox Mil Grau. Por conta dessa treta com Oruan, a tampa do esgoto simplesmente foi levantada. E algumas pessoas meio que começaram a levantar um debate e aparentemente declararam guerra a todos que estão contra o pobre coitado do Oruan. Tadinho, ele é muito perseguido. Com direito a mentiras, distorções e mais um monte de coisa que daria inveja até na Haru na hora de contar uma história. Sabe quando você tá ouvindo um cara dialogar e aí do nada você apresenta um contraponto discordando dele e o cara olha pra sua cara e mete um papo absolutamente nada a ver, com uma justificativa que só funciona dentro da cabeça dele, de que ou você concorda com aquilo ou você é preconceituoso. E um deles foi o Thiago Souza, que acabou soltando essa pérola. No mesmo dia, Oruan teve show cancelado no Carnaval de Salvador. E também virou notícia, sendo perseguido por uma vereadora que quer censurar músicas com o antigo pretexto de combate à apologia. O vídeo nem começou e tá cheio de mentira. Primeiro, que ninguém tá perseguindo o Oruan. A vereadora Amanda Vitorazzo, ela simplesmente acabou protocolando uma lei com o nome dele pra acabar chamando a atenção. Não existe nenhuma perseguição nisso. Eu sei que deve ser difícil você raciocinar com as bolas do Oruan dentro da boca, mas tudo bem. Agora, se o Oruan foi burro, dando pro MBL o que eles queriam, que era atenção, se comportando como um completo animal, fazendo stories dizendo que era pra alguém estudar a Amanda, a culpa é de quem exatamente? Por que será que as pessoas e a grande mídia estão comentando sobre isso? Os caras jogaram a isca e o Oruan foi burro porque ele mordeu. Se fosse um caso dela antes disso fazer vários e vários vídeos sobre ele, falando sem parar do cara, aí sim eu seria obrigado a acabar concordando com o cabelo de cacatua aí. Realmente seria um caso de perseguição, mas não é o caso, porque se a moda pega de você falar uma única vez da pessoa e os caras meterem que é perseguição logo de primeira, caramba, aí vira festa. E reparem quando ele diz isso daqui. Sendo perseguido por uma vereadora que quer censurar músicas com o antigo pretexto de combate à apologia. Olha, cara, eu vou ser sincero com você e tentar não te mandar pra puta que te pariu. Esse mano, que é o Thiago Souza, ele é professor de música clássica, doutor em funk, bacharelado e mestre, alguma coisa nesse sentido. Me assusta um cara tão renomado não entender uma coisa básica e simples. O que me leva a tirar uma conclusão de que talvez esse cara tá sendo muito desonesto, porque burro com certeza ele não pode ser. Se a Amanda realmente tivesse o intuito de acabar proibindo o Oruan de cantar, em qualquer circunstância, em qualquer contexto, aí sim eu concordaria 100% que isso é uma censura. Só que esse não é o caso. O que tá sendo proposto é que nenhum centavo de dinheiro público seja destinado pra acabar pagando o show de artista que faz apologia ao crime organizado. Isso são duas coisas completamente diferentes. O Oruan vai seguir cantando onde e quando ele quiser, mas com dinheiro de casa de show privada, sem nenhuma verba pública. A questão é que não vai ser destinado dinheiro dos impostos pra acabar pagando esse tipo de coisa. O vídeo do cara já começa com mentira de perseguição, outra de censura e infelizmente esse é o tipo de coisa que reverbera e muito nesse lance de cultura da favela e de como tudo isso tá interligado. Por um acaso vocês já pararam pra pensar do porquê que nas áreas mais periféricas sempre parece existir um padrão? Ou sei lá, do porquê que toda favela é igual? Pessoas que vivem com esgoto a céu aberto, que fazem o possível pra sobreviver, muitas delas sem nenhuma perspectiva de vida, e é sempre os mesmos comportamentos. E muitos desses caras que dizem que estudam a sociologia, todos eles repetem que a música e a cultura têm um impacto significativo nessas áreas da sociedade. Mas falar sobre isso é também falar de identificação, de como você acaba se identificando com algo, ou de como a cultura do ambiente em que você vive pode ou não acabar te influenciando. E quanto mais pobre essa base cultural, maior é a chance da pessoa acabar se identificando com aquilo do cotidiano, sem se importar se aquilo é certo ou errado, se agrega na vida dela ou não. Isso também não significa que é uma regra exata. Tem pessoas ricas que gostam da cultura da favela, mesmo que elas vivam a quilômetros de distância dali. Sempre tem as exceções à regra. Eu sei que isso parece papo de biruta, mas vai fazer sentido. A maioria dos funkeiros eram ex-favelados ou se não todos fudidos na vida. Todos eles cresceram na comunidade, cercados com
com crime, violência. É como se eles tivessem vindo de um contexto onde o crime é algo comum, assim como foi Oruan. A influência familiar dele era do crime, já que o pai é um criminoso, e o Karami cresce no Rio de Janeiro. Agora, quais seriam os ideais que o Oruan iria absorver na base dele para que ele possa propagar a ideia no futuro? Até certo ponto, ele não tá errado em acabar cantando aquilo que ele vive. O real problema começa quando ele enaltece e romantiza as coisas como tráfico e crime organizado, o que, querendo ou não, vai acabar gerando um efeito dominó de vários outros jovens que também vivem em comunidade que vão crescer nesse mesmo ambiente, vendo os MCs que conquistaram tudo na vida, glamorizando em muitas dessas músicas a vida do crime. Somado ao lance de desigualdade, essa daqui é a realidade de muitos jovens que vivem nas áreas periféricas. E também um dos vários motivos do porquê em favela, hoje em dia o estilo de música que predomina é o funk. Se os MCs estão cantando a realidade dali, é óbvio que as pessoas daquele ambiente vão se identificar com aquilo. A mesma lógica se aplica nas áreas rurais do interior, onde o estilo musical que é mais tocado é o sertanejo, porque o sertanejo traz uma realidade de vida diferente, de pessoas que vivem naquele ambiente. E eu sei que pode parecer besta, ou senão uma teoria da conspiração, mas a música tem um impacto fodido na formação cultural dessas pessoas. Ou você acha normal uma criança chorando, enquanto ouve Oruan cantando sobre pegar uma mina. Para de mentir olhando na minha cara. Deixa de ser bom, vai. Não esconder que o culpado foi eu. Vai levantar teu ego, eu costumo beijar. Entenda que para essas crianças, o impacto cultural delas possivelmente vai acabar definindo algum ou outro aspecto da vida dela, e vão ser raras as exceções do contrário. E eu nem vou me aprofundar muito no lance de educação e também de sexualização, porque isso reflete diretamente em menores de idade que estão engravidando, meninas de 15, 14, 13 anos virando mãe, ou do cara que entra no mundo do crime, achando que o que ele vai viver vai ser as coisas igual ele vê na novela ou senão nas músicas que ele escuta. E sim, existem pessoas boas na comunidade que são trabalhadoras, mas não dá pra fechar os olhos pro poder da influência que essas questões carregam. Outro ponto interessante a se pensar é que Amanda Vittorazzo proibiu Oruan de cantar com dinheiro público, apesar de ser uma boa iniciativa, não resolve a real questão da coisa. O Oruan acabar cantando essas porcarias é só uma consequência de uma sociedade ruim, já que ele viveu aquilo. Imagina que o Oruan é um produto ruim de algo muito maior, e é uma discussão que até pessoas que estão desse lado contrário acabam não entrando no consenso, aonde do mesmo lado tem o Thiago, que diz que o Oruan só faz uma representação artística, que isso é cultura da favela, de que não é porque o cara canta sobre crime que isso torna ele um criminoso. A perseguição midiática ao Oruan tem a ver com o fato dele ser filho do Marcinho VP, que já foi considerado um dos líderes do Comando Vermelho. Mas, na verdade, a base de tudo é uma coisa chamada essencialismo. O essencialismo é uma forma de pensamento que acredita que certos comportamentos e condutas já nascem com os indivíduos. Estão na sua natureza, na sua essência. Pegou a visão? Portanto, filho de peixe, peixinho é. O essencialismo é a base de todo preconceito social e racial. Racismo é essencialismo puro. O essencialismo racista prega que alguns grupos são por natureza superiores e outros são por natureza inferiores. De fato, eu até concordo. O Oruan cantar sobre crime não torna ele o novo chefe do Comando Vermelho, não torna ele um criminoso igual o pai. Claro que não. Só torna ele um apologista, que é quase tão ruim quanto. Mas ao mesmo tempo, desse mesmo lado do Thiago, existem pessoas que levam ao pé da letra cada música que é cantada. Igual a Fernanda Curti, que vê as letras das músicas e acha que isso influencia diretamente as pessoas, como se elas fizessem exatamente aquilo que elas cantam. Vocês sabem quem é que tem carinha de neném? Crianças. Gente, se o cara, pra se sentir atraído pela mina, ela precisa ter um rosto infantilizado, nós estamos falando de pedofilia, que inclusive é um dos maiores problemas do Brasil. Aliás, 70% dos casos de abuso sexual infantil acontecem dentro de casa. Então eu fico chocada de ter músicas que ainda naturalizam esse tipo de comportamento. Ah, sim, moça que parece um Mbappé. Eu também fico chocado com músicas que naturalizam o tráfico de drogas, sexualização infantil, mas pra isso, é claro que você não fala nada. Então por que quando o cara do sertanejo canta, é levado ao pé da letra, jogando até pedofilia nas costas dele? Mas aí quando é o Oruan fazendo apologia à facção, aí pra turma da Fernanda e também do Thiago, o papo muda. Não, peraí, veja bem, é só uma expressão artística. Eu sei que parece meio avulso, mas esses dois estão do mesmo lado político. Como o essencialismo racista prega que todo preto e favelado é essencialmente do mal, mesmo que o Oruan não fosse filho do Marcinho VP, ele também seria estigmatizado. Ambos vieram da periferia, ambos têm esse discurso de você acabar enaltecendo a favela, só que um leva a sério até demais e outro usa mentiras e distorções pra acabar passando pano pra essas coisas de ruim que acontece. O curioso é que até o Super Xandão acabou chegando na mesma conclusão que eu. Eu não quero! Eu sou um pagador de
impostos, eu não quero que meu dinheiro vá pra isso aí mesmo, viu? Tá? Se os caras querem financiar isso daí, que não seja com dinheiro público. Tava inclusive falando aqui da indústria do funk, que a moeda fiduciária patrocina esse tipo de distorção satânica através dessas letras de funk, de outros tipos de música que são feitas hoje em dia, criando esses ídolos para as pessoas idolatrarem, né? O Uruan, ele é um cara que é mais um produto que é fabricado por esse sistema que a gente vive. Novidade nenhuma até aí. Todos esses artistas são Oruan, Anitta, Pipoquinha. No caso específico aqui do funk, eu vejo um problema gravíssimo que é a apologia ao crime. Nós não podemos esquecer que esses caras que fazem essas letras, eles nascem também dentro de um contexto criminoso. Afinal de contas, o próprio pai do Oruan se trata de um criminoso. Então a gente pode ver o quê? Que a influência já familiar do cara já não era boa. Onde que eu quero chegar com isso? Percebam uma coisa, rapaziada. Nós vivemos num país cujo sistema educacional não funciona mais e nós nos tornamos uma fábrica de produzir criminosos. Então é natural que essas pessoas que crescem dentro de um contexto familiar criminoso tendam a ser o quê? Propagarem o quê? Ideias criminosas. Isso é uma coisa mais complexa do que o que as pessoas pensam. Não se trata só de um embate, ó, Oruan versus a deputada. Não é só isso, entendeu? Isso aqui é mais complexo, rapaziada. Oruan, inclusive, ele deu até brecha, viu? Ele poderia... Tudo bem que o cara faz essas músicas aí que tem essas apologias, sim, mas se ele tivesse tratado ela de forma diferente, teria sido melhor. Pra ele, inclusive. Isso aí tá totalmente errado. Tratar a mulher dessa forma, incentivar os seus seguidores a irem lá, ameaçarem a pessoa, a vereadora, ela é vereadora, ameaçarem a vereadora, fazendo esse tipo de ataque, pelo amor de Deus, é uma coisa ridícula, né? Acaba que só corrobora e comprova o ponto da vereadora. Não é? Então, tudo isso, do meu ponto de vista, tá errado.